Deus me deu um recado um dia que eu fiquei assim, uau, isso daí realmente tocou meu coração, porque ele me mostrou um ateu, barbeiro, e um homem que era muito cristão, pastor também. Aí o barbeiro falou assim: por que você acha que Deus existe? Porque olha o tanto de fome, violência que a gente tem, tanto de coisas que a gente tem. Então, o cristão, ele não falou nada. Ele só foi na rua, viu um homem todo barbado, todo cabelo grande, de mulher, mais ainda, trouxe para a barbearia e falou: por que esse cara não tem um cabelo cortado, barba cortada? Ele falou. O barbeiro disse assim depois: porque ele não me procura. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu novo episódio aqui do podcast. Meu nome é Thiago Barbosa, sou advogado, especialista na defesa do direito do idoso, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais, não apenas da parte jurídica, que envolva essa persona, né? Mas sim sobre a questão mais humana, mais familiar, sobre o tema que hoje não vai ser tão jurídico, né? Hoje o podcast vai tratar muito sobre herança e sobre legado. Vamos caminhar nesses dois assuntos. E hoje, para mim, é um dos melhores dias da minha vida, é um sonho que eu estou realizando aqui. Vim aqui perante vocês falar que esse episódio aqui talvez seja um dos mais importantes que eu vá gravar, né, em toda a minha vida, porque eu estou aqui com uma das pessoas que eu conheci recentemente e que transformou não só a minha vida, mas a vida da minha família, do meu filho, da minha futura esposa, que é o seu Dário Brunet. Pastor, não sei como agradecer a sua presença aqui. Você sabe, como você e sua família, Tiago, Daniel, que tem me ajudado. Estamos aqui na Infinites, né? Que o Daniel é uma pessoa que tem sido um mentor, um grande conselheiro. O Marcos, né? Com as suas canções maravilhosas que eu tenho ouvido bastante. Então, uma família abençoada. Vamos lembrar aqui um pouco da Fanny, sua esposa. Enfim, e mais do que isso, hoje para mim é um dia também mais do que especial, porque eu estou ao lado aqui do meu filho. Né? Amém. E está até me acalmando aqui, olha só, a emoção tá nervoso um pouquinho, a né? emoção é tão grande que meu filho me acalmando. Já viram isso, João Vitor? Que obrigado. O papai está um pouco nervoso, está muito emocionado. Percebi. Porque você percebeu? Você estava tremendo? Você Estou tremendo ainda, porque, filho, para mim é tudo muito novo. Eu estou atendendo um chamado de Deus. Eu acho que você vai saber um pouco, você vai falar um pouco sobre o que você tem visto no seu pai nos últimos tempos, né? O que seu pai era e o que ele está se tornando. Então, você é uma testemunha ocular do que é o poder de Deus na vida de uma pessoa, né? A gente vai falar aqui de legado e eu gostaria que no momento oportuno aqui você falasse isso. Vai chegar a sua hora, mas, filhão, eu te amo. Prazer em estar com você aqui. Não tem nada melhor do que começar um podcast, começar um projeto com você do meu lado do que... Isso sim é um legado, tá bom? Você que me fez mudar. Isso aqui é família, né? Verdade. Aí você seu Dário. E o seu Dário aqui foi um dos... Eu estou aqui com uma foto, isso é um presente, seu Dário, que eu acho que pioneiro falar, feliz. Porque a gente vai falar sobre essa foto daqui a pouco. Família divina, nasceu no coração de Deus. E o senhor, o que eu escrevi aqui atrás, seu Dário, já estou te deixando o que está escrito na foto, e eu já repeti isso, mas falo aqui para vocês na câmera que muito do que hoje eu estou conquistando é muito porque o seu Dário plantou no meu coração, e eu atribuo a ele sendo usado por Deus. Ele foi um instrumento de Deus para falar sobre a questão de como é importante a gente colocar a casa em ordem e ter uma família do lado. Tá? Há pouco tempo atrás, eu estava, não tem pouco mais de 6 meses, eu estava numa vida um pouco mais dada aos prazeres da carne, e hoje estou vivendo um pouco sobrenatural, me converti, me batizei, e Deus está presente na minha vida. Estou reatando um relacionamento, né, com a mãe do meu filho, que a gente deve casar. Vocês estão sabendo em primeira mão, e estou dando publicidade disso, não sei nem se ela vai gostar, vai autorizar esse episódio ao ar, seu Dário. Eu acho que talvez temos que aguardar algum tempo para esse episódio ao ar, mas se eu atribuo, seu Dário, a união dessa família aqui, ó, essa foto aqui, amém, foi o Senhor que plantou isso no meu coração. Amém. Eu vou explicar como a gente se conheceu, mas gostaria que o senhor falasse alguma coisa, porque se essa família hoje está se reunindo de novo, depois de muitos anos,
Muito é pelas Amém. palavras que o Senhor me disse. Amém. Entrou no meu coração muito forte. Então, eu sou eternamente grato. O que eu puder fazer enquanto estiver nesse plano terreno para te honrar, eu buscarei Amém. fazer. Amém. Tá bom? Muito grato. Toda honra, Tiago, tem uma recompensa. E primeiro eu estou muito feliz porque quando eu vejo a pessoa crescendo, pessoa que você assinou um contrato de exclusividade com Deus recentemente e você já está fluindo, né? E hoje eu estou muito feliz e saber que teu filho está na mesa, porque Amém. mesa é um lugar de comunhão, mesa é um lugar de revelação. Mesa é um lugar de intimidade, né? Um lugar onde é sagrado, né? Sagrado, Onde sagrado, é verdade. E Muito outra orgulhoso coisa, você dele. vê que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, teve a última ele ceia. repetiu a mesa várias vezes, né? Antes da ressurreição e depois da ressurreição. E ele repetiu só a mesa, ele não repetiu a cruz. Isso é muito forte. Então, eu estou muito feliz ver o João Vitor aqui, um Amém. pré-adolescente, né? Pré-adolescente, é um 13 anos. pré-adolescente, gente. 13 anos. Pai e filho na mesa. Eu quero recomendar você, papai e mamãe. Esse é meu primeiro conselho. A mesa é altamente espiritual. Faça as refeições na mesa. Porque eu sempre digo que na mesa tem revelação. Na mesa tem intimidade. E eu tenho certeza que é uma das formas de Deus agir no sobrenatural na vida da família. E Tiago, eu quero dizer para você que toda a felicidade da tua família, da família de vocês, está ligada à obediência à palavra de Deus. E eu percebi que desde que o Tiago começou a receber as instruções, aliás, eu quero dizer para você que está nos assistindo, que toda instrução bíblica era seguida de promessas. Então, é o que o Tiago está fazendo, né? Seguindo as instruções. Hoje ele tem amigos, hoje ele tem conselheiros, hoje ele tem intercessores. Então, o resultado disso é crescimento. Deus vai conceder, Tiago, os desejos do coração de vocês. Então, eu abençoo a Lidiane também, onde ela estiver, que ela seja atingida pela glória de Deus. Eu tenho certeza que a obra que Deus começou na família de vocês, ele vai terminar. Eu quero ver o João Vitor falando, né? Olá, João. É uma alegria para mim. Você lembra como a gente conheceu o seu Dário, filho? Eu lembro que a gente tava no Método Destiny, né? Método Destiny. Matt Destiny. E meu pai queria ver um pouco dos livros, pensando que era do Tiago Brunet. Eu lembro que ele falou que queria ver livro do Tiago Brunet. Aí ele viu o livro que Deus guiou nele. Que foi o primeiro livro que ele mexeu, foi o primeiro livro que ele tocou, o primeiro livro que ele orou. Foi Gerações. Uau! Eu lembro. Que eu tenho certeza que foi o primeiro que ele viu. Então, ele não sabia que você era o dono. Até ele... Aí, eu não lembro muito, porque eu acho que eu fui no banheiro. E até que ele me vê, eu vi vocês dois juntos, abraçados. Aí, meu pai chamou pra tirar uma foto com você. E foi uma honra pra mim. Que bom, Te agradecer, viu? que bom. Essa é a primeira foto com você. Aqui, ó, pra vocês verem. Isso aqui foi quando eu cheguei no Método Destiny. Eu tinha acabado de vir do Rio Grande do Sul. Eu fui lá me servir de voluntário na tragédia, né? Então, eu saí de lá direto. Nessa época... Você sabe, Tiago, que os facilitadores do reino, eles vão muito mais longe. Eu já percebi, você é um facilitador do reino. Deus vai te honrar muito. Amém. Eu sempre digo que toda honra tem uma recompensa. Amém. Mas ele já tem me Toda recompensado honra e e muito, toda que ele até me constrange, tem me constrangido muito, senhor. Que bom. Começa pouco tempo que eu tenho de me dedicar, me relacionar intimamente com ele, já me constrange o amor dele. Que bom, né? que Então, bom. eu tenho cada vez mais sendo grato, e hoje aqui é uma realização de um sonho, porque eu sei onde eu estava há 8 meses atrás e onde eu estou hoje, como Deus muda na vida. Eu deixei Claro. bebida, deixei uma série de coisas e Deus tirou muito fácil. Então, hoje eu estou me sentindo orgulhoso e sabendo que eu estou no caminho e estou vivendo o propósito que Ele deu. Porque a vida inteira eu sempre soube de um chamado. Eu sempre soube, lidei com isso. Meu avô me passou muito isso, né? A gente vai falar sobre legado e como é importante, né? Meu avô me deixou um legado em Cristo também, meu avô Geraldo. Porque, Tiago, o legado, ele começa em casa. Sim. É impressionante. O legado começa em casa, mas ecoa na eternidade. É muito forte isso. É muito forte. o legado
é aquilo que a gente interioriza, aquilo que passa dentro, não é a parte externa, é a parte que o fica legado é o que você imaterial. deixa nas pessoas, Deixa né? nas pessoas. Nas pessoas. Exatamente. Herança é o que você deixa para as Para as pessoas. pessoas, é externo ali, externa. né? Exatamente. E o senhor já fez isso comigo também, já deixou um legado muito forte, não só em mim, mas no João Vitor, né, filho? Que você me passou um grande legado, Pai. Espírito Santo. Amém. Esse é o legado, filho. Assim, então, Amém. o papai está palavras. satisfeito, Espírito o Santo. papai fica Espírito muito Santo. feliz porque há um tempo atrás o papai estava falando com Deus num mundo que não é muito legal, vamos colocar Sim, assim. eu E percebi. eu pedi a Deus, naquele momento, que me tirasse do lugar que eu estivesse, que eu ia servi-lo o resto da vida, para poder deixar um legado para ti. E eu pude deixar, né? No meu batismo você estava lá Sim. presente, então eu hoje me sinto realizado, filho, pelo menos com relação a ti, de que o que eu pedi para Deus, ele me honrou em menos de 7 meses. Nunca se esqueça disso, que Deus, o tempo de Deus, ele às vezes pode tardar, mas ele pode chegar muito rápido. Eu nunca Eu percebi imaginei. Porque você era, um ano atrás, um pai ausente. Sim, Não era uau, com muito certeza. presente. Quando era É. presente, eu sentia, vou falar a verdade, que você me Pode, é perguntou. para falar sempre a verdade. Você era um pai que o amor que você me dava era mais com dinheiro. Que você Sim. pagava coisas para mim, A você me ausência. dava muito brinquedo. Mas Uau. o que eu queria, na verdade, era você Amém. e o Meu seu Deus. amor. Então, Deus olhou para mim e falou, vou realizar o desejo desse menino. E há 6 meses, Que tremendo. 6 meses Que atrás, no tremendo, dia é. da mentira, que foi o dia da verdade do meu pai. Amém. Eu entrei no grupo de Sim. oração, né? Olha como é que você sabe. Eu A entrei. presença, Tiago, gera segurança emocional mesmo. É. O filho não quer Não quer nada presença, né? disso. Ele quer presença mesmo. É. É muito importante. E, filho, você falou muito bem, porque, para você ver, o papai estava nesse lugar, insatisfeito, sabendo de tudo isso, e não era o legado que eu queria deixar para você. Então, lá atrás, eu falei, Deus, eu confio em você, está na hora de eu responder o meu chamado, eu vou te servir, me tira daqui que eu quero deixar um legado para o meu filho. E eu pude já deixar, que o legado que eu quero te deixar é isso, é em Cristo. O resto, tudo vai se acrescentar na sua vida, filho. Amém. Você sabendo que Deus está contigo, o papai pode estar presente ou não, longe, perto. Amém. Você vai buscar, eu tenho aprendido muito isso com o pastor Dário, que essa com a intimidade com Deus. A gente não, o papai sempre foi muito carente, às vezes, assim, de algum afeto, e Deus supre isso. Né? Não que eu agora estou mais presente do que com você, mas com o tempo você vai perceber que quando você tem Deus, por mais distante você não sente mais isso, você não se sente abandonado. Né? Sim. Então, o conselho que eu deixei para casa, muitas crianças têm essa crença de abandono, né, seu Dário? E muito do que eu vi, pelo menos no meu caso, mesmo tendo um pai super presente, às vezes assim, a gente não percebe, eu não percebia, que o que faltava na minha vida era o pai lá de cima, e eu não supri. E olha que eu tentei suprir essa minha carência todas das formas, saindo em farra, mulheres, e nunca preencheu. O que preencheu um pouco essa minha carência que veio da infância foi Deus, né? Cada um, eu acho que supre as suas, tem as suas fugas, e hoje eu me sinto completo e feliz, filho, de você estar aqui realizando todo esse sonho com essas pessoas, porque Amém. eu já deixei isso plantado no seu Bom. coração, então eu me sinto realizado, tá? O papai está Uhum. muito orgulhoso de você, porque você não só tem muita desenvoltura, como a gente dá para ver o seu amor Verdade. transbordar aqui, filho. Amém. Eu te amo, viu? Obrigado por estar aqui. Obrigado, Dário. Dário. Nós te amamos Ele também. quer me perguntar, ele está Quero. ansioso para Agora, João fazer Vitor. pergunta. Segue, o podcast é seu, filhão. Dário, assim, fugindo um pouco do assunto. Você, quando tinha a minha idade, mais ou menos, você pensava em ser o quê? Sem ser pastor, eu acredito. Sim, eu sempre sonhei em ser oficial da Marinha, oficial fuzileiro naval. Eu tinha um sonho. E Deus realizou o sonho do meu coração. Esse Essa foi o seu pergunta- primeiro emprego? não, isso não foi uma questão de emprego. Eu fiz um concurso. Sim. Eu fiz um concurso, né? Tinham milhares de candidatos. Você fez essa pergunta muito importante. Essa primeira pergunta é muito importante para mim, porque eu sempre falo, aí eu começo a falar, João Vitor, como Deus realizou meu sonho, meu primeiro sonho. Sim. Você sabe onde eu ia clamar a Deus? Eu corria para o meu secreto, eu não entendia muito do secreto. O que era o secreto? Eu corria para o banheiro. Imagina que eu tinha 6 irmãos, e às vezes eu entrava no banheiro e me ajoelhava para orar: Senhor, realiza meu sonho, eu quero ser oficial da Marinha, eu quero ser oficial fuzileiro naval.
e falava para Deus. Eu sabia que era competitivo, eram milhares de candidatos, mas eu acreditava no poder sobrenatural já na tua idade. Eu era adolescente como você. Eu já pedia, começando a dizer, eu quero, esse é meu sonho. O meu sonho de pré-adolescente e adolescente era ser oficial fuzileiro. E quando chegou no tempo, eu prestei o concurso e me tornei o 4º aluno da minha turma. Deus me honrou. Por isso que eu falo para vocês que nós precisamos entender que a cada dia nós precisamos aumentar o nosso nível de fé. Sim. Porque o que Deus prometeu para a gente, Ele vai cumprir. Sim. Por isso que eu falo que toda a instrução bíblica ela é seguida de promessa, João Vitor. Então, Ele concedeu os desejos do meu filho. Na verdade, foi uma realização do meu sonho. Deus continua realizando sonho ainda. Aliás, sim, nesse podcast aqui, você que está nos assistindo, tenha certeza do que eu estou te falando. Deus vai ressuscitar sonhos quando você começar a ouvir esse podcast. Só a palavra do João Vitor, quando ele fala sobre paternidade, ausência, gente, isso moveu muito o meu coração, porque a ausência é distúrbio. Ele falou, o pai dele dava dinheiro para superar a ausência, ele dava brinquedo, mas ele queria presença. E é muito forte isso que o João Vitor falou. E é tão forte, pastor e João Vitor, que e é importante a gente falar, porque eu tenho essa consciência. Muitos pais possam estar assistindo, muitas vezes não reconhece isso. O primeiro passo para a gente melhorar é dar consciência naquilo que a gente precisa evoluir. E eu reconheço, e não tenho nenhuma vergonha de falar essa questão da minha ausência. E já me perdoei por isso, né? Se Deus perdoa, eu tive uma dificuldade muito grande. Já te liguei uma vez para você lembra, né? Que eu te liguei, filho? Pedindo perdão, num dos primeiros momentos de conversão. Tem que haver perdão. A gente está muito sensível, né? Quando a gente começa a descobrir. E eu liguei para ele um dia para pedir esse perdão. É necessário o perdão na família para fluir. E o auto-perdão, eu tinha dificuldade muito do auto-perdão. Mas, Thiago, ele está ansioso, ele quer fazer mais perguntas. Eu estou aqui para responder, hein? Fica atento, porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Se prepare para viver uma nova estação. E é uma estação de... Esse podcast aqui veio dos céus. Pode ter certeza. Já estava na agenda de Deus. Eu tenho uma pergunta e uma coisa para falar. O que você quer primeiro? Você decide. Pergunta. Se eu não souber, você já sabe onde eu vou consultar, né? Você, assim, quando era da Marinha, acredito, porque foi você o seu primeiro coisa a fazer. O que te fez ir para o caminho de Deus? O que te fez virar pastor? Não, eu já era, meu pai também era da Marinha. Eu copiei o meu pai, filho copia o pai. Eu copiei meu pai. Meu pai era da Marinha e meu pai também era pastor. Meu pai se converteu na Marinha. Tinha um grupo de oração lá na Marinha. Ele se converteu, ele chegou em casa e falou, olha, eu conheci Jesus, que ele é todo poderoso e tal. Foi daí que me despertou. Eu falei, bom, se ele pode todas as coisas, ele tem toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra. Eu comecei a entender que ele podia todas as coisas. Aí foi aí que eu comecei a aumentar meu nível de fé. Eu falei, não, o primeiro desafio meu, João Vitor, foi exatamente no concurso para a Marinha. Eu falei, ele é poderoso, né? Aí eu comecei a gerar fé no meu coração. Começou a gerar fé. Senhor, realiza meu sonho. Então, começou daí. Aí sim, aí eu comecei, me fixei na igreja, conheci a Jesus, me batizei e Deus me chamou para me ser pastor. Porque para pastorear tem que ter um chamado, né? E quando Deus chama, Deus vai suprir todas as necessidades. Sim. Mas, quer dizer, eu acumulava como militar da ativa e como pastor. Por exemplo, eu governava uma igreja, né? Eu dirigia uma igreja e também exercia a minha autoridade militar também. Amém. Eu vim aqui falar um negócio que, tipo assim, o que é Deus? Eu descobri há um ano passado. Ano passado, eu sou um viciado um pouquinho no celular, mas... Tem que confessar, né? Tem que confessar. Deus me deu um recado um dia, que eu fiquei assim, uau, isso daí realmente tocou meu coração, porque ele me mostrou um ateu, barbeiro, e um homem que era muito cristão, pastor também. Aí o barbeiro falou assim, por que você acha que Deus existe? Porque olha o tanto de fome, violência que a gente tem, tanto de coisas que a gente tem. Então, o cristão, ele não falou nada. Ele só foi na rua, viu um homem todo barbado, todo
cabelo grande, de mulher, mais ainda, trouxe pra barbearia e falou: por que esse cara não tem um cabelo cortado, barba cortada? Ele falou, o barbeiro disse assim depois: porque ele não me procura. Então, eu queria falar que, na verdade, a fome, a violência só existe porque essas pessoas não procuram Deus. E Deus está sempre presente, mas a gente também não pode se afastar. Como aquela obra, não lembro se era de Michelangelo, que eu já estudei, estou estudando na escola, que vê o Deus, o centro de tudo, que era desenhado em forma de um cérebro, que ele estava com a mão esticada e Adão com a mão assim. Você percebe que para você encontrar Deus, você tem que procurá-lo primeiro. Então, é isso. Mas eu vou embasar isso aí para você. Sim. Jeremias 29:13, ele diz uma coisa: buscar-me-eis, você tem que buscar, como você falou, e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Né? Aí depois ele diz assim, ó, e serei achado por vós, serei achado por Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você falou uma coisa muito forte. A pessoa tem que buscar. Você, Mateus 7:7, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Olha só, todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então, você está entendendo que você tem que fazer a tua parte. Porque, na verdade, ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus, a terra. O Salmo 121, ele é muito interessante, que ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Depois ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso Deus só faz coisas grandes. Você imagina, você tem um Deus que pode todas as coisas, né? O apóstolo Paulo está falando, Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está entendendo? Essa pergunta que você fez é muito interessante, porque você precisa pedir. A Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Ele diz, eu sou o dono da prata e do ouro. Sou eu que curo todas as enfermidades. Né? Olha só, sou eu que perdoo todos os pecados. Olha, como esse Deus é o Todo-Poderoso. Por que não se aproximar dele? Por que não... Aí vem João 8:32 que diz, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Então você precisa se aproximar. Há muitas pessoas sofrendo nessa terra porque não tomaram uma decisão de encontrar com o Pai. A Bíblia diz que nós temos um Pai presente. Ele está online 24 horas. Você pode pedir a Ele de manhã, de tarde, de madrugada, qualquer hora, Ele vai te atender. Né? E o Provérbios 8:17, ele diz algo muito interessante. Deus está falando, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam vão me achar. Então, tudo depende disso que você falou. Tem que buscar. Quer comer o melhor dessa terra, quer ver o sobrenatural de Deus nessa terra, quer impactar uma geração, então você precisa se aproximar do Pai. Ele vai fazer todas as coisas. Amém. Tem mais, João Vitor. Qual versículo da Bíblia que chegou assim a tocar mais no seu coração, falar mais com você, que você mais se identificou? Eu vou falar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou repetir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando você ama Deus, Ele vai fazer coisas inefáveis, vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida. Por exemplo, você vai fazer um concurso, só tem uma vaga. Se você é próximo do Pai, se você é íntimo do Pai, a vaga é tua. Ele vai te priorizar, porque você prioriza o reino. Entendeu? Então, esse versículo me marcou muito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, você que está nos assistindo, quando você começar a amar a Deus sobre todas as coisas, mas é amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu não vejo meu celular, eu não vejo meu tablet, não falo com ninguém, a não ser, como você falou, 2 palavras, com o Espírito Santo. Eu falo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda. Ele vê coisas que nós não estamos vendo. Outra coisa, foi ele que me deu capacidade física, mental, emocional para me ter um bom emprego, para me ter 3 filhos que estão impactando uma geração. Agora, por que eu não vou priorizar ele, né, o Todo-Poderoso? Então, quando eu acordo, eu dobro meus joelhos, oro,
falo com ele, dou bom dia ao Espírito Santo, faço minha parte de adoração e as coisas começam a fluir. Muitas pessoas me perguntam, mas por quê? Se os 3 filhos estão impactando uma geração, porque eu estou priorizando o reino. Você está entendendo, João Vitor? Sim. Você precisa priorizar. Primeiro o reino. Aliás, Mateus 6,33, ele está dizendo muito isso. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas olha a coisa que é muito poderosa. Primeiro o reino, a sua justiça e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Imagina, Deus realizando o teu sonho. Deus vai realizar sonhos quando você é próximo dele, quando você se torna íntimo dele. Então você tem que ter intimidade e convivência com o Espírito Santo. Você que está nos assistindo, você precisa ter intimidade e convivência com o Espírito Santo para você ver o sobrenatural na tua vida. Respondi, viu, João Vitor? Respondi. Agora é a vez do Tiago Barbosa, né? Que não fez ainda quase nada de pergunta. Mas, filhão, Thiago, o que o Tiago Barbosa está fazendo aqui no podcast? Na verdade, eu estou quase saindo aqui, deixando vocês dois aqui, porque está tão bem que eu pode conduzir, filho. Você está bem, pode. Você é o guia. E vamos lá. Você tem alguma questão que você queira perguntar mais também sobre legado, sobre o seu pai, que você queira saber, a gente está aqui, às vezes a gente tem algumas conversas, mas caso você queira também ter alguma dúvida com relação... Eu quero dizer só para você que esse é um dos grandes podcasts que eu estou fazendo, hein? Muito forte esse podcast. Amém. Até por causa da presença do João Vitor, as perguntas que ele elabora, que ele faz. E é natural, a gente está aqui mostrando, né, seu Dário, a gente está guiado aqui pelo Espírito Santo, né, filho? A gente não quis combinar nada, falei para ele fazer poucas perguntas, porque... eu sei o coração dele, eu sei que eu sou apenas uma pessoa que está abrindo o caminho para que ele me suceda de forma fenomenal. Tiago, olha só, deixa eu só te falar uma coisa. Isso que você está fazendo é muito forte, porque o maior legado que você possa deixar para os teus filhos é a palavra. É o temor a Deus. Sim. Temor a Deus. Porque criar filhos é um desafio. Criar filhos é uma batalha espiritual. Você não pode imaginar o que é criar filhos. É uma batalha espiritual. Sim. Por isso que eu digo que quando você cumpre os princípios, Deus vai cumprir as promessas. Por isso que Deus chamou você, Tiago, para trazer a proteção, a provisão e o destino profético. O pai é a voz que dá destino, né? E você sabe muito bem que tudo que o inimigo está fazendo hoje... o inimigo está dando o melhor dele para tirar o pai de casa. Porque ele sabe, se o pai sai de casa, ele perde a provisão, a proteção e o destino profético. Você imagina, ele fica meio confuso. Né? Eu estava vendo esses dias uma pesquisa do IBGE que eu achei fraca. Eu acho que tem mais gente, foi generosa essa pesquisa. 5.600.000 crianças no Brasil não têm pai. Não tem pai. Quantas? Desculpa. 5.600.000 pessoas, mas eu acho que é mais. Eu acho que é mais. Eu vi, é uma pesquisa recente, mas logicamente que tem pessoas que não falam na pesquisa e tal, mas bota aí, eu acho que passa de 8 milhões. Eu acho que passa de 8 milhões. Então, a ausência do pai é distúrbio. Você imagina um filho que cresce sem a presença do pai, porque como eu falei, a presença do pai gera segurança emocional. E você fala muito isso, pastor Dário, no seu livro que está aí ao seu lado, esse Paternidade, que tem sido uma referência aqui para mim, o livro Paternidade. Esse livro aqui, Paternidade, eu dou as dicas, por exemplo, eu falo do impacto, da plenitude da paternidade e falo também das consequências do fracasso da paternidade. Por exemplo, todo fracasso da paternidade tem uma sentença. Mas agora eu quero ouvir vocês. Quero que vocês me perguntem. Mas esse seu livro tem me ajudado muito. Tem sido uma referência. Pode perguntar, filha. Aqui você manda. Eu? Falta de perguntas você tem também? Já falei umas 3 aqui. São as anotações. Eu tenho uma pergunta, seu Dário, assim, que se você tivesse que deixar, né, um conselho muito forte, né, seja para mim, seja para todo mundo que estiver nos assistindo, como começar a ser um pai mais presente? Bom, primeiro, o maior e o melhor presente que você possa dar para os teus filhos, o maior e o melhor presente que você possa dar para os teus filhos é o tempo de qualidade. Presença é muito importante. Por exemplo, um pai, ele precisa saber com quem... pode perguntar, João Vitor. Aproveitando a pergunta do meu pai,
há uns 2 anos, 1 ano, eu vivia falando pra minha mãe que eu queria um irmão mais velho. Porque meu pai não era muito presente, mas hoje ele é, graças a Deus. Que eu falei que ele me atendeu, Deus, amém. E eu queria pra, tipo, me ensinar a viver, ter menos risco de errar, mas eu percebi que quanto mais eu erro, mais eu avanço pra vida. Amém. E esse irmão mais velho é meu pai. Uau! Ele é o melhor. Hoje, em 2024, a presença dele me tornou muito Amém. melhor. E hoje, agora, eu falo pra minha mãe que irmãos mais novo, agora é o que eu Não quero. precisa. Não precisa nem mais de irmão, não. Que coisa forte, meu irmão. Por isso que eu falei para você, gente, a presença do pai é muito forte. Você precisa ser um pai presente. Aliás, eu vou responder algumas perguntas. Eu vou dar algumas respostas para as tuas perguntas. Primeiro, se você quer ser um pai forte, se você quer ver filhos impactando uma geração, eu sempre falo uma coisa: quais são as notícias que você quer ouvir dos teus filhos futuramente? Olha que pergunta. Quais as notícias que você quer ouvir dos teus filhos futuramente? É muito forte, porque tudo depende do pai, né? A paternidade, ela é muito importante. Como eu falo sempre, gera segurança emocional. Meu pai está presente. Meu pai está aqui. Por exemplo, a presença do pai na escola, a presença do pai nas reuniões da escola, no futebol, né? Isso é meu pai está presente. Às vezes eu, como avô, eu vou ver meus netos jogando bola, eles ficam me olhando para saber se eu estou lá. Então, você imagina... Eu faço isso. Então, imagina se o pai não está presente. Cadê meu pai? Eu vi uma criança falando que todo Natal ele esperava o pai não aparecia. No aniversário, o pai não aparecia. E ele sofria muito com isso. Então, eu quero dar um conselho para você que é paternidade. Também, importante. Eu quero só dizer uma coisa para você. Muitas pessoas me perguntam, pastor, a mulher solteira, a mãe solteira, pode exercer a plenitude da paternidade? Não. Ela pode exercer a paternidade, não a plenitude. Por quê? Eu só posso exercer a plenitude da paternidade com a sabedoria da minha esposa. Então, tem que estar presente a mamãe e o papai. Aí sim, tem plenitude. Mas eu quero dar alguns conselhos para você, pai, você, mãe que está nos ouvindo, mãe solteira, que sofre muito, né, João Vitor? As dificuldades. Minha mãe, né, teve muita dificuldade. Muita dificuldade. Depois que ela se separou com um namorado que ela tinha, que era meu padrasto. Sim. Por isso que eu tinha um sonho de ter um irmão mais velho, porque eu tinha irmão de consideração desde 2018 até 2022, quando eles terminaram. E sempre dava um sorriso, porque eu sempre tinha com o que brincar. Sim. Foi isso que me fez ir mais para a vida dos games, porque ficar mais online, porque eu não tinha como brincar com ninguém, brincar sozinha, não sou muito fã, mas eu tenho que aprender a brincar com todo mundo. Mas minha mãe, eu vi que ela sofreu porque ela teve depressão depois que o separou. Aí, no início desse ano, a melhor amiga dela, a primeira amiga dela, morreu, felizmente. Dengue, pneumonia. Uau! Muito pesado. Ficou sozinha. Aí... A solidão... Agora só foi amiga... Agora ela só tem amiga depois dos 20, depois dos 15. E a amiga dela que morreu, que se chama Marluce, conheceu com 5 anos já. Uau! E se foi, mas... Minha mãe pegou o exemplo dela. Porque a Marluce, ela é uma mulher que sofreu muito na vida, mais que muita gente. Porque ela perdeu um filho, perdeu o marido, meu Deus, perdeu o pai. E se foi esses dias. E eu, com 13 anos, não sei se eu posso falar assim, mas eu meio que adoto o filho dela. Porque ela teve um outro filho. E eu amo ele. Quantos anos? Ele é meu irmão. 4. E o perigo é que ele não sabe que a mãe dele morreu. Aí ele acha que a família inteira viajou. É isso que eu acho pesado. Isso, muito pesado. Não sei se eu posso falar, né? Da família. Desculpa. Depois a gente vê se... Desculpa. Mas, filho, eu sei que seu coração
foi seu comentário, acho que não tem problema nenhum, mas a família a gente não sabe se já contou. Acho que eles estão esperando o momento certo para falar. Ele tem um pouco mais de discernimento, que ele é muito pequenininho, né? Mas o importante é o legado que a Marlúcia, a gente vai falar sempre de legado, deixou, porque eu a conheci, eu viajei com ela já conheci o Miguel, como é que é o nome do Miguel. Miguelzinho, né? Então eu sei como ela era uma batalhadora, assim, né? Então, cuidar de um filho e uma mãe sozinho, como a sua mãe também é, a Lidiane, que eu quero deixar registrada aqui, minha futura esposa, assim, espero, tá chegando o momento disso. Profetizando, irmão. Tô profetizando. Palavra profética não tem data de validade, não, mas Tem, ela não. vai acontecer. Vai Vai acontecer. Hã? Ciumento esse daí, hein? Eu sou, claro. Quero cuidar tanto dela quanto de você. É. Mas, então, assim, a sua mãe também, né, é uma batalhadora, né? Nessa minha ausência, ela cuidou bem, evidente, com a ajuda de avós nesse momento, seu Dário. Então, assim, eu acho que foi pertinente você colocar isso, filho, porque a gente pode falar do papel dos avós também. Claro, lógico. Os avós, tanto paternos quanto maternos da nossa família, eles são presentes, assim, na medida possível. A Lidiane, a Socorro e o Celi sempre estiveram muito presentes. Então, naquela falta de um homem, a mãe solteira, busca, às vezes, o suporte nos pais, né? Nos avós. Claro. E como é importante o senhor que é um avô, o que você tem a dizer no papel? A gente está falando de paternidade, mas me conta aí. Defenderam, hein? Minha avó era e minha avó Socorro. O vô é para mimar mesmo, né? Pai briga e o vô vai lá. Gente, eu aprendi uma coisa. Para os filhos eu faço muito e para os netos eu faço tudo. Teve um dia que minha mãe me pôs de castigo a primeira vez e meu avô tirou. Meu avô meio que... Eu tava trancado no quarto, meu avô pegou a chave, abriu e falou, vai brincar lá, vai. Não, o avô é para isso mesmo. Não, você não pode comer. A mãe fala, você não pode comer. Eu espero ela parar de falar, daqui a pouco eu vou... O doce. Mas olha, a presença dos avós, ela é fator preponderante para formação, para educação também. Por exemplo, eu sou um avô que discipulo muito meus netos. Eu levo ele muito para passear também. Eu, às vezes, vou no restaurante, almoço ou janto com eles, mas tudo com um propósito de discipular. Eu ensino eles, né? Eu falo dos princípios elementares da fé cristã, né? Que é o batismo, arrependimento, fé. Eu aproveito esses momentos de comunhão. Às vezes eu vou no esporte, mas eu estou ali conversando com ele. Então, às vezes eu faço questão de levá-los somente para discipular, porque crianças precisam crescer ouvindo a voz de Deus. Uma coisa que eu sempre defino, criança precisa crescer ouvindo a voz de Deus. Outra coisa, Tiago, João Vitor, que eu queria dizer muito importante, que isso ajuda muito a você fortalecer o legado, é o culto familiar. Pelo menos uma vez por semana, papai e mamãe, você que está nos assistindo, vovô e vovó, o culto familiar, ele cria raízes profundas do reino de Deus na vida dos filhos. Na verdade, o culto familiar, ele conecta os filhos com a vida eterna. Olha só. Conecta os filhos com a vida eterna. Então, o que é o culto familiar? É você sentar, né, com teus filhos, né, mesa, e, primeiro, é você dar instrução, porque, como eu falei, toda instrução bíblica é seguida de promessas. Você quer ver uma instrução bíblica que é seguida de promessas? Eu estou lembrando aqui, Salmo 112, versículo 1, 2 e 3. Olha o que diz a palavra. Por isso que eu falo, papai e mamãe, você precisa meditar dia e noite na palavra. Isso que vai te dar a revelação da palavra. Então, o Salmo 112 diz, feliz é aquele que teme o Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Essa é a instrução. Aí vem as promessas. Eu vou repetir a instrução. Feliz é aquele que teme o Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Aí vem as promessas. Seus filhos serão poderosos na terra. Imagina, seus filhos serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Depois ele diz uma coisa muito tremenda. Haverá prosperidade e riqueza na tua casa. Você está entendendo que nós estamos debaixo de promessas? Sim. Você que está nos assistindo, a tua família está debaixo de promessas. Eu quero dizer para você 3 promessas importantes. Ele prometeu salvar toda a tua casa.
Atos 16:31 está dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e toda a tua casa. Aumenta o teu nível de fé, você que está nos assistindo, porque Deus prometeu salvar toda a tua família. Depois ele prometeu, João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus chamou você para estar lá em cima, para ser cabeça e não cauda. Depois ele disse, eu te dou a vida eterna. Ele prometeu vida eterna. Então, será que você está falando de Jesus para os teus filhos? Será que você está intensificando o culto familiar na tua casa para que teus filhos cresçam ouvindo a voz dele e sejam praticantes da palavra de Deus? E no final ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, Deus é um pai, nosso pai é um pai presente. Né? Ele diz que eu sou o pai das misericórdias. Olha só, o pai das luzes, o pai das misericórdias, o pai dos órfãos, o pai da eternidade. Depois ele termina dizendo, eu sou o Pai Nosso. Amém? Então, forte, hein? Forte, Amém. é forte. Estou aprendendo com vocês, hein? Quer perguntar mais alguma coisa? Seu Dário, é tão importante a presença, assim, né, mais uma vez, do senhor na minha vida e também, ao você fazer o papel, né, exercer esse papel de avô, eu vejo como isso é importante, né? Meu avô foi minha referência na minha família de homem devoto a Deus. Ele tem uma história que, oportunamente, eu tenho certeza que vai chegar um momento de eu fazer um podcast com meu pai e falar sobre o meu avô. Está chegando a hora, seu Tairone, que eu quero aqui dizer o quanto eu amo, e minha mãe, Vera Lúcia, também. Espero que um dia a senhora também possa participar de um podcast como esse. A senhora vai ser mais difícil, mas meu pai é mais fácil, né? Tá no grupo de oração, meu pai... Você também. Seu Voceli, né? Então, e seu Dário, às vezes o vô exerce esse papel de educar em Cristo. Eu tive do meu pai e não tive tanto. Meu pai, em algum momento, ele pode compartilhar o que afastou ele um pouco, né? Eu tenho algumas suspeitas, mas quem sabe ele possa comentar isso algum dia, eu ficaria satisfeito também, mas minha referência de homem de Deus, assim, foi meu avô Geraldo, né? Então, ele que eu vi pegando a Bíblia, né? Católico, ele foi da Renovação Carismática, então eu vi como é a importância de amar ao próximo, aprendi muito a ter esse coração disposto a servir, veio do meu avô Geraldo, ele realmente, fez um planejamento sucessório que ele deu as fazendas em vida para os filhos, e como se fosse um pequeno arrendo, eu recebi uma mesada anual para poder ajudar o próximo, eu cresci vendo meu avô pegando alcoólatra, levando para os lugares, sabe, levando para comer, tudo mal, ele é da associação, então, assim, criou um asilo que eu Vicentino, lá em Joviânia, que é a cidade natal dele, onde eu morei, é uma cidade que eu amo, que eu tenho, né, tenho muito orgulho, que o meu bisavô Joviano, que fundou a cidade chamada Joviânia. Então, um abraço a todos aí de Joviânia. Não posso deixar de falar do legado da família Barbosa lá nessa região. E meu avô Geraldo sempre me ensinou isso, a amar o próximo, que é aproximar. Às vezes até demais, às vezes esquecia um pouco da família. E eu gostaria que o senhor comentasse isso, porque nessa minha caminhada, né, e eu vejo isso, João Filho, aquela ânsia de querer ajudar demais as outras pessoas, a gente possa prejudicar esse tempo de qualidade com o filho. Como é que o senhor equilibra o servir as pessoas para não perder o tempo também de olhar para os seus, né, dentro de casa? Sim, eu vou te explicar. A primeira Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente da tua família, negou a fé, é pior do que o ímpio. Primeiro, você precisa aprender a dizer não. A prioridade é a tua família. Primeiro é a tua família, depois, está na Bíblia isso. Sim. Depois são os outros. Tem muita gente, aquele pai chamado Eli, que esse homem julgou Israel por 40 anos, um sumo sacerdote daquela época. Aquele homem era muito poderoso, mas ele não soube corrigir, não soube educar, não soube formar, nunca deu limite para os filhos. Impressionante. Ele não cuidava dos filhos, mas mentoreou Samuel. Quer dizer, não conseguiu mentorear seus filhos e mentoreou o filho dos outros. Entendeu? Então, a prioridade é a tua família, é a tua esposa, é o teu filho. Primeiro você tem que dar tempo de qualidade para ele, depois você vai tratar dos outros. É o que está na Bíblia. Primeiro da família, os domésticos da família, aqueles da tua família, depois dos outros. Eu vejo isso, Tiago,
que há muitos erros, muitos pais cometendo esse erro, muitos chefes de família cometendo esse erro. Outra coisa, você tem que dizer não. Como é que você vai tirar dinheiro teu se vai faltar na tua família para dar para os outros? Não, não, não. Primeiro é a tua família. Entendeu? O lugar mais seguro é a tua família. A família é um aeroporto. Você pousa ali, né, reabastece e sai de novo, viaja de novo. Porto seguro, né? É um porto seguro. Então, você tem que entender que você tem que facilitar tudo para a tua família. Dá tempo de qualidade para ela, priorizar a tua família. Aí depois você vai tratar dos outros. Eu vejo isso que é um erro muito gritante hoje no meio de muitas famílias. Eu cometer um pouco esse erro. Eu senti isso. Ele ensinou a gente a ajudar demais, sacrificar em prol dos outros. Né? Não, isso Ele não soube dosar um pouco. Não é bíblico, é verdade. Isso. Não é bíblico. Porque eu não vou deixar minha família sofrer para ajudar os outros. Meu avô também você ali. Ele realmente também ele quer se achar muito poderoso. Fala mais pertinho aqui. Eu acho que meu avô Celi, ele parte de mãe. Tem o avô Tairone, que é parte do meu pai. E meu avô parte de mãe, que se chama Celi, ele não aceita que ele é muito ainda, não é muito preparado para as coisas. Tipo assim, ele já tá com 86 anos. E ele viajou sozinho pro Piauí de carro. Uau! Então, eu acho que tem coisas que a gente tem não tá no limite. A idade, é isso? Não tá aceitando a idade. Ele ainda acha que tem 40 anos. Mas tem uma coisa que ele me ensinou que é ter força. Ai, que bom. Limite, ele existe. Mas quando a gente pensa que a gente tá passando no limite, a gente tá aqui do limite. Limite, ele é aqui. Então, quando a gente pode fazer mais força, a gente pode exigir. E meu avô me ensinou isso. Que bom. E o que é um desejo que eu quero também, não é sonho, é desejo, eu acho o sonho mais poderoso, é que meu avô veja um filho meu. Tipo assim, eu quero ter filho um pouquinho mais jovem, porque meu avô tem 86 anos, ele já tá chegando na idade, e o que eu peço pra Deus é que ele veja teu filho. Veja, pelo menos 1 minuto. 1 minuto. É impressionante, João Vitor, que a Júlia, a minha neta, né, a filha do Tiago, ele sempre fala comigo também. Eu queria muito que você me visse casar, minhas filhas. Eu falei, mas Deus tem o controle do tempo, né? Sim. Deus tem o controle do tempo. Então, tem que deixar na mão de Deus. Engraçado que eu fiz uma frase muito importante. Arruma tempo para gastar tempo com o dono do tempo. João Vitor, um conselho que eu te dou. Sim. Estreita teu relacionamento com o Espírito Santo. Você sabia que Deus é cíclico. Pai, que criou todas as coisas, né? Filho, que é Deus. Filho, Jesus. Exatamente, fez muitos milagres também, mas quando Jesus sobe, lá no livro de Atos, capítulo 1, quando Jesus sobe, ele fala, não vou deixar vocês sozinhos não, vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia, grava isso, o Espírito Santo é o guia dos filhos de Deus. Esse é o primeiro conselho. Se torne amigo do Espírito Santo. A primeira palavra que você tem que dar de manhã é para o Espírito Santo. Se torne amigo do Espírito Santo, porque ele vai te ensinar todas as coisas, a Bíblia diz. Ele não vai só te ensinar, a Bíblia diz que ele vai te lembrar de todas as coisas, tudo que você leu, tudo que você aprendeu na Bíblia, ele vai te lembrar na hora que você precisar. Por exemplo, às vezes eu estou ministrando em algum lugar, pregando em alguns lugares, o Espírito Santo vai me lembrando, vai fazendo as conexões divinas. É isso que está acontecendo comigo. Então. Tem pergunta aqui que eu anotei 4, já fiz umas 6, 7. Que bom. Então, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, primeiro, outra coisa, honrar pai e mãe da longevidade. Você quer viver vida longa? Honra pai e mãe. Esse é o meu conselho. Honra. Muitas pessoas falam, mas meu pai é assim, meu pai é assim. Não, honra. Honra. Ele não só vai dar prosperidade, grava isso, prosperidade como longevidade. Então, esse é o meu conselho para você. Ao mesmo tempo que eu honro meu pai e minha mãe, eu percebo que eles me honram também. Que bom. Amo eles muito por isso. O impressionante, né, que muitas vezes, seu Dário, eu peço conselho para ele, para o João Vitor, com 13 anos. O que você acha? Eu gosto também de ouvi-lo. Não, é muito importante isso. É muito importante. Então, aqui, já está dando o nosso horário, né, filho? Eu gostaria de encerrar, seu Dário, aqui com uma última pergunta.
Depois eu vou orar. Simples. E depois Orar para você quem vai ora estar aqui nos ouvindo, nos Claro, assistindo. claro. para todos em casa. Qual o ensinamento maior que seu pai deixou para você, se tivesse que resumir e lembrar assim, do seu pai e do seu avô, para a gente foi essa sucessão? Boa pergunta. Nossa. Primeiro, como eu falei, o legado começa em casa, né? Meu pai deixou um legado muito forte. Primeiro, ele fazia questão de fazer com que a família sentasse na mesa, que ouvisse a palavra na mesa. Meu pai era um homem de intercessão. Todo pai precisa ser um intercessor dos filhos. Meu pai era um intercessor todos os dias, como Jó. A Bíblia fala, como Jó. Ele intercedia pelos filhos. E outra coisa, ele citava nominalmente o nome dos filhos, apresentava nominalmente. Então, isso foi muito forte para mim. Saber que meu pai, ele priorizava a gente, priorizava a família, sabe? Ele fazia tudo para o bem-estar nosso, tanto físico, quanto emocional, quanto espiritual. Ele era um pai presente, ele era pai presente. Apesar de ter 7 filhos, imagina, 7 filhos, meu pai era presente, entendeu? Outra coisa, ele se preocupava muito com a educação. Tanto eu tenho meu filho, eu tenho irmãos que é médico, cada um tem a sua função lá, uma irmã psicóloga. Ele ajudou a formar a gente, entendeu? Ele se empenhava para que nós estivéssemos na igreja, porque se você quer ser forte, você precisa estar conectado com a igreja. Você não pode estar isolado, porque eu entendo que quanto mais compromisso no reino, olha só, isso é muito forte. Quanto mais compromisso no reino, mais o favor do Senhor sobre a minha vida e todos os meus filhos. Meus filhos são abençoados também pelo que meu pai fez na minha vida. Meu pai era um que profetizava, ele orava, ele intercedia. Primeiro, ele era amigo, ele era conselheiro e era meu intercessor. Então, isso me ajudou muito a chegar onde eu cheguei também. Eu percebi, primeira vez que você falou da mesa, me lembrei agora no método Dash do seu filho, Thiago, que ele disse que teve um dia que ele foi lá, não lembro se era, você ia visitar a casa dele, e ele tava sem camisa. Ah, sim. E aí ele ficou com medo, né? Ele correu pro quarto. Foi por respeito, né? Mesmo Foi. na casa dele, o pai educou a ele sempre, na hora do almoço, vestia a camisa, isso aí. Agora sim, eu percebi de onde que você tirou isso, do seu pai. Verdade, Você falou pai. que você... Não, é verdade. Isso é que o seu pai te guiava. Isso é o legado, tá vendo? Como saber que meu pai foi um homem que pregou o evangelho. Muitas pessoas se converteram através do meu pai, chamava-se Misael Lustosa Brunet. Sim. Quantas pessoas se converteram, né? A dedicação, primeiro, sim, uma coisa que era impressionante. Ele primeiro se dedicava à família, depois os outros. Depois os outros. Você entendeu? Primeiro é Deus, a família, depois a igreja. É ele que ele fazia. Primeiro Deus, a família, depois a igreja. Deus criou primeiro a família. Depois é que criou. A igreja foi criada no livro de Atos, lá no Pentecostes. Posso orar, Thiago? Pode. E aí tem que terminar, né? Tá no horário. Querido, você que vai nos acompanhar, que está nos assistindo, eu quero dizer para você que chegou a vez da tua família também. Eu estou vendo aqui como o Thiago Barbosa está crescendo, porque ele tomou uma decisão. Você imagina que o nome dele estava no livro da morte, e Deus tirou ele e colocou no livro da vida. E eu creio que toda a família será abençoada, próspera, por causa da decisão que eles tomaram. Porque toda decisão mexe no mundo espiritual. Decida hoje entregar sua vida a Jesus. Eu quero orar por você também. Pai, eu quero bem dizer o teu nome pela vida do Thiago Barbosa, Senhor, do João Vitor que está aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, concede os desejos do coração deles, Pai. Senhor, João Vitor, Senhor, um pré-adolescente, Senhor, que já conhece o teu coração, Pai. Deus. Que te ama, Senhor. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida do João Vitor, Pai, que coisas sobrenaturais já vão começar a acontecer a partir de hoje. Você também que está nos assistindo, que Deus opere de uma maneira sobrenatural na tua família, na tua casa, no teu casamento e nos teus negócios. Senhor, muito obrigado pela vida do Thiago, Pai. Toma conta dele, essa decisão do casamento. Espírito Santo vai preparando todas as coisas. Preparando todas as coisas. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E amém.
Obrigado. Obrigada. Eu espero que possamos repetir, né? No Vai ser um futuro, prazer, mais vai ser um um desses. prazer. Muito obrigado pela presença. Filho, obrigado. Papai te ama. João Vitor, Agradeço. Te tô amamos, feliz viu, com a tua também, seu presença Dário. aqui. Eu Aqui, seu também. presente, essa foto. Que bom, vou levar esse Recordar. presente aqui. A tua família também será próspera e bem-sucedida. Obrigado, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. Deus abençoe Tchau, todos. tchau, tchau. Paz, amor e unidade.